Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje eu vim aqui na nossa mesa presencial com esses dados, esse lápis. Nós vamos convertê-la para uma mesa online, transformá-la num jogo no Roll20, que foi o que eu fiz. Né? Eu tenho uma experiência, já jogo pelo Roll20 há pelo menos uns 5 anos, né? Mas recentemente eu fui abandonando o Roll20 para o modo presencial. Mas agora, né, resgatando o modo presencial, o modo clássico, e que é o modo que eu prefiro, mas agora a gente está de quarentena, nesse cenário novo, para a gente não abandonar o hobby, a gente vai resgatar e eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência, algumas dicas que podem melhorar a experiência desse jogo online usando a plataforma Roll20. E são algumas dicas simples, tá? A minha ideia é a seguinte: eu já joguei, comecei a jogar pelo Roll20, resumidamente, com Dungeons and Dragons quinta edição, lá em mais ou menos 2015. A gente montou e eu jogava pelo Roll20 com ele, e é o sistema que eu mais joguei o Roll20. Mas eu experimentei o 13ª Era, experimentei o Sétimo Mar na época do financiamento coletivo, experimentei o Dungeon World, joguei Dungeon Crawl Classics também na época do financiamento coletivo, uma aventura funil. E mais recentemente eu pude jogar dois jogos muito legais, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e o The Black Hack. Dois jogos que melhoraram assim, o jogo no Roll20 foi muito bom com eles porque eles são bem dinâmicos. Mas o jogo que eu mais joguei no Roll20 foi o Dungeons and Dragons quinta edição. Joguei aventura própria, joguei alguns módulos e eu vim trazer aqui um pouco dessas dicas. Então esse é mais ou menos o layout. Se você nunca viu o Roll20, você pode fazer assim ou pode fazer aquele token visto de cima, né? Para ver os mapas, ver uma taberna e tal. Ele tem simulação de dado em 3D. Mas a minha ideia aqui não é fazer um tutorial do Roll20. Tem muito tutorial bacana, tem alguns em português. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns tutoriais. A minha ideia nesse vídeo é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesses anos de Roll20 e algumas dicas que eu acho que melhoram o momento que a gente está jogando, a experiência de jogo. E uma delas é o foco no jogo. E isso vale para mesa presencial, vale para o Roll20. Na hora que a gente estiver jogando, é muito comum nesse mundo online que a gente vive hoje, a gente não conseguir desconectar do Facebook, do Instagram, do Telegram, do Twitter. E aí isso, quando você está online, isso é ativado mais fácil pela minha experiência. Porque você está sozinho em frente ao seu computador, é muito fácil dar um Alt Tab e ficar mexendo no Facebook. O problema é que isso atrapalha muito a experiência do jogo. Então é uma dica, tá? Isso vale para o DM, mas é muito mais comum quando você está na função de jogador, controlando o personagem, você tirar o foco rápido, né? Você mudar a atenção rápido. E isso atrapalha a experiência de todo mundo. Então tenta concentrar nisso. Coloque seu celular longe, se for o caso. Ou outras dicas que eu vou dar. Mas foco no jogo. Foco no jogo. Abandona Facebook, WhatsApp nesse momento. Concentra nessa experiência. Viva imerso, né? É a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar, e aí isso vale pra mim mesmo, porque por feedback que eu pensei nisso, que eu aprendi isso, tá? Que é a gente evitar cenas individuais muito longas. Então quando eu jogava, quando eu mestrava pelo Roll20 lá no começo, era comum, né? E isso pode acontecer, você às vezes, um dos jogadores está fazendo uma interação social, e às vezes os outros personagens, os outros jogadores, né, os personagens dos outros jogadores nem estão naquela cena. E aí você como DM fica ali 15, 20, 30 minutos fazendo uma interação com você e um jogador só. E é óbvio que os outros vão ficar entediados, e isso ativa o gatilho do ele vai para o Facebook, vai para o WhatsApp. Então evita isso. Uma coisa que eu tento fazer hoje é isso. Quando você tem que fazer, se for possível, você puxar essa interação social para fazer depois, individualmente com o jogador, de forma narrativa, usando um outro momento do jogo, isso é melhor. Tenta concentrar na hora do jogo, numa interação coletiva, né? Trazer todo mundo pro jogo, que é melhor, é uma experiência própria. Um outro feedback que eu recebi também foi na hora de exploração. Um dos jogadores que jogava de ladrão, logo no meu começo com o Roll20, ele foi fazer uma exploração avançada sozinho. O grupo ficou esperando e a gente ficou ali uns 30, 40 minutos fazendo essa interação. E aí no feedback, todo mundo me avisou: olha, eu fiquei um pouco entediado, você ficou 30, 40 minutos. Isso lá atrás, uns anos atrás. É uma coisa que hoje eu evito também. E você, na hora de jogador, também tenta evitar
tomar muito spotlight, principalmente no jogo online, né? Em todos isso é importante, mas principalmente no jogo online. É um jogo coletivo e isso ajuda a experiência quando está todo mundo interagindo. Então tenta ser mais dinâmico nisso, né? E evita muita interação individual. Uma coisa que ajuda, é uma dica que cabe aqui, é um material, né, são materiais complementares como o Addendum, que é um material que ajuda nessas dinâmicas. Ele tem tabela para você, um guia para você ter itens rápidos, ao invés de ficar comprando item, olhando item, a galera tá um jogo que tem muita administração de recursos, ali tem um guia rápido. Essas cenas que acontecem durante aventuras, né, eventos de downtime, o livro traz uma forma de você sortear e ativar esse gatilho rápido. Então são alguns suplementos que aceleram o jogo, deixam o jogo mais dinâmico. E eu recomendo muito, é o material que eu uso. Eu vou deixar a resenha que eu fiz dele. Ele é para espadas afiadas e feitiços sinistros, mas eu uso em vários outros jogos. Eu acho uma ferramenta excelente. Então ficam alguns pontos para a gente construir um pouco essas cenas, né? De a gente tentar manter o jogo no coletivo. Isso é a dica 2. A dica 3 é jogo dinâmico. Jogos dinâmicos, escolherem sistemas dinâmicos. Na minha experiência mais recente, eu achei muito bom quando eu experimentei. Eu tinha muita experiência de jogar muito tempo campanha com quinta edição, né, Dungeons and Dragons quinta edição. E quando eu experimentei o Espadas Afiadas e o The Black Hack, eu achei a dinâmica muito gostosa. Eles são jogos muito bem alinhados com essa proposta de Roll20. Atualmente, inclusive vou dar uma outra dica, né? Eu que gosto muito do Old School Renaissance da OSR, mas isso vale para jogo narrativo, tá? Você pode fazer isso com Dungeon World, pode fazer com outros jogos, os 2D6, mas eu puxo para esses que são jogos que eu mais gosto. E atualmente eu passei o Dungeon Crawl Classics na nossa campanha presencial pro Roll20 foi muito fácil, porque esses jogos, eles não são jogos sobre combate. Então, enquanto na quinta edição eu investia muito tempo fazendo cálculo de challenge rate, montando o cenário, montando a masmorra, né, montando a dungeon, estruturando isso, no DCC foi muito simples, que é uma folha em branco. O combate ele acontece muito no teatro da mente, né, porque são jogos que funcionam muito bem com esses combates dinâmicos. Mesmo que você queira usar o grid, é muito mais fácil. Você põe um grid em branco aí que funciona também fazendo um esboço e funciona melhor. Então são jogos que ajudam a experiência interativa. Você não perde muito tempo de preparo e se na hora tá numa cena que você não preparou, você não precisa ficar sem chão, porque são jogos que funcionam assim. Então se você vai passar o seu jogo pro Roll20 ou vai começar agora por conta da quarentena, pensa nessa ideia de escolher um sistema que flui de forma dinâmica no Roll20, né? Tem um que eu ainda não joguei, mas uma resenha muito legal que tem lá no Mundo Escolhido, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é sobre o Arcanas Ancestrais do Fabiano Neme. Eu vou deixar ele aqui porque ele é um jogo na engrenagem da quinta edição, mas com esse espírito old school. E talvez ele também funcione bem nessa dinâmica. Eu vou ler, ele vai disponibilizar, ele deixou um texto, né, que não vai mais fazer o financiamento coletivo por conta da quarentena, e vai disponibilizar o PDF de graça. Então tá mais uma ferramenta de graça, o Roll20 funciona de graça. Uma vantagem desses jogos que você nem precisa da luz dinâmica, que é um dos grandes ganhos do Roll20 para jogos táticos, mas que com esses jogos você nem precisa, que com a folha em branco, né, jogos OSR, o DCC, o Espadas Afiadas, a Black Hack, todos eles funcionam muito bem. Eu tô puxando a sardinha para OSR, que é o que eu gosto mais, mas jogo narrativista também funciona bem. Agora, se você gosta dos jogos Crunch, né, Pathfinder segunda edição, Dungeons and Dragons quinta edição, eu vou dar uma dica. Essa imagem é de uma stream lá em 2017, quando a Tomb of Annihilation foi lançada. Agora não estou lembrando se é 2017 ou 2018, mas quando ela saiu, eles fizeram a stream do pessoal do Roll20. E nessa época eu comprei o módulo do Roll20 da Tomb of Annihilation para jogar no Roll20 com os meus amigos. E eu achei que melhorou a experiência, porque o preparo para esses jogos, né, mais crunch, eles são cansativos, eles são exaustivos. E aí então pensa na ideia de você dividir, fazer um racha com seus amigos e pegar um módulo, o Curse of Strahd, Tomb of Annihilation, são alguns exemplos de módulos da quinta edição que eu já experimentei e melhora muito o trabalho do DM. Porque os mapas vêm prontos, os handouts vêm prontos, as miniaturas já estão, os tokens já estão integrados com a ficha. Então facilita muito, pensa nessa proposta. Se você quiser ir para essa linha de jogos mais crunch, pensa na ideia de facilitar o seu trabalho para usar a ferramenta, né? Agora, uma outra dica
usa a webcam. Eu falo isso porque quando eu comecei a jogar o Roll20, eu comecei sem webcam, a gente só usava o áudio. Depois eu fui pro jogo presencial e aí depois que eu retomei no Roll20, hoje eu tenho muita dificuldade de jogar online sem a webcam, porque essa interação, você vê olho no olho, é uma forma de você facilitar esse distanciamento que a gente hoje está obrigado a ter. Então, mesmo que você já jogue online há muito tempo e não use webcam, pensa nessa proposta. E se você falar assim, ah, mas eu não tenho webcam é caro. A minha webcam também é uma porcaria, tá? Eu comprei uma webcam um tempo atrás, uns anos atrás, pra jogar no Roll20, é uma porcaria. O que eu fiz? Eu peguei esse tripézinho aí e coloco meu celular, eu coloco o Discord no celular e funciona muito bem. Então pega um tripézinho desse. Aí se você falar assim, ah, mas eu não tenho tripé e agora tá em quarentena, como é que eu vou comprar? As lojas estão fechadas. Mais uma dica, ó. Pode usar um clipe de papel. Aqui é isso, é MacGyver. Do it yourself. Foi a dica que eu dei para os meus jogadores. Pega um clipezinho de papel, dobra ele desse jeito aí, põe o seu celular ali. Fica muito bom. Se a sua webcam não é boa, você não tem webcam, é uma alternativa excelente. Aí você coloca ali e funciona. Funciona perfeitamente. Faz a forma do Discord no celular e joga no computador do lado. Fica muito bom. Essas são as dicas que eu vim dar nesse vídeo, né? Que eu pensei nisso nesse momento. O importante é divirtam-se, não deixe o hobby morrer. Se você nunca jogou Roll20, eu vou deixar os tutoriais aqui embaixo para você mexer. São alguns tutoriais que eu gosto em português, que eu conheço. Mas tem muito tutorial, tem inglês, tem no próprio site do Roll20. E se você já joga Roll20, mas não usa webcam, algumas dicas dessa eu acho que melhora a experiência. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.